O meu livro, o livro que eu escrevi, ele é um testemunho, né? O livro é um testemunho que, que eu achei necessário fazer por conta do momento que nós estamos vivendo nesses últimos anos, né? Então, esse testemunho, ele abrange as 4 décadas que eu tive o privilégio de ter uma proximidade muito grande com Lula e no momento sei lá, dos anos de ouro do movimento sindical brasileiro. Eu era diretora do Sindicato dos Arquitetos, o Lula já era presidente dos sindicatos metalúrgicos, e nos anos 70 começaram a, a proliferar, vamos dizer, articulações de todo tipo no movimento sindical, e principalmente articulações que se pautavam por uma necessidade de colocar os sindicatos a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Os sindicatos, na época, uma grande parte estava controlada ou liderada por pelegos, né, os chamados pelegos, e naqueles sindicatos que algumas lideranças tinham vontade de fazer ou realizar algumas mobilizações, essas mobilizações eram contidas pela repressão da ditadura militar. Então, um momento muito forte, um momento muito importante em que, pelo menos a minha geração, que dá para dizer que ainda era uma geração de jovens, se expôs, né, para conquistar essa chamada liberdade e autonomia sindical e defender os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Na época, a gente falava só dos trabalhadores, né? Agora a gente vai se disciplinando dos trabalhadores e das trabalhadoras. Bom, no, 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 no esforço, né, de construir um testemunho, eu deixo muito claro que é o meu testemunho, não pretendo fazer um trabalho de historiadora, pois não tenho essa formação, mas ele é o meu testemunho, assim como eu acho que muita gente deveria escrever seus testemunhos para que não vigore na memória, na história, somente o testemunho daqueles que controlam as informações, controlam as instituições. E nós estávamos vivendo aqui no Brasil o início, né, nessa época que eu comecei, que eu decidi escrever, nós estamos vivendo o início do negacionismo, né, sempre teve negacionismo, mas nas dimensões que a gente está enfrentando atualmente, o negacionismo tinha vários motes ou vários alvos, para bem dizer, e além da ciência, além das organizações populares, tudo, algumas figuras, pessoas com RG, CPF e tal, que uma delas, alvo principal, é o Lula, né? O Lula e tudo que ele agrega, tudo que ele movimenta. Eu estava muito irritada, não suportava mais ouvir afirmações do tipo, o Lula não é nada, como o Lula sempre teve milhares de outros dirigentes sindicais, tal, e não é uma questão de defender, né, um amigo, alguém que você conhece, mas é uma questão de reconhecimento do lugar na história e que eu fui testemunha. Eu fui ativa nessa história e sou testemunha também. Bom, então, quando eu falo do negacionismo, para mim tem uma força muito grande, né? Lutar contra o negacionismo. Não sei se quem já leu, quem já pôde ler uma parte do livro sabe, quem ainda não leu, eu sou filha
de judeus poloneses. Meu pai e minha mãe nasceram na Polônia, em cidades diferentes. Eles se conheceram no final da Segunda Guerra Mundial, no Cazaquistão. Não preciso dizer quantos milhares de quilômetros eles tiveram que andar para fugir dos nazistas, né, para até chegar no Cazaquistão. E ali eles se casaram em 44, minha irmã mais velha nasceu em 45, já quando a guerra tinha acabado de acabar. Ela nasceu na cidade de Bergen-Belsen, que pertencia, acho, na época, à Alemanha Oriental, a uma parte da Alemanha que era controlada pela União Soviética. Daí eles continuaram caminhando, agora já libertos, né? Libertos, que eu digo, da guerra, libertos dos horrores, dos escombros, né? E foram indo para procurar um lugar onde eles pudessem sobreviver longe dessa terrível tragédia, né? Eu tenho muitas histórias para contar, eu gosto de contar duas, quando não tenho muito tempo. Uma, rapidamente, que é a mais grave, que a família do meu pai, as pessoas com sobrenome antes, né? Perdeu, na pequena cidade de Bilgorai, 41 pessoas dos parentes diretos com sobrenome Ant. 41 pessoas foram mortas no período da Segunda Guerra Mundial, com 2 ou 3 entradas dos alemães na cidade, né, dos nazistas, né, e também bombardeios, tal. Bom, então essa é uma parte assim dramática, porque eu quero dizer para vocês que nem, pelo menos no meu caso e de muita gente que eu conheço da minha geração, que é de família semelhante, os escombros acompanham a gente o resto da vida, acompanham, assim. Então, quando vejo, alguns anos atrás, aqueles barcos de refugiados de países no meio do mar, perdendo vidas, quando eu vejo qualquer imigrante sendo maltratado, eu imediatamente o conecto com esse período que não só meus pais, mas todos os europeus, e principalmente os judeus, no caso, né, viveram um extermínio pesado, bastante pesado. A outra história que eu conto é no caso da minha mãe, né, que quando os alemães, os nazistas entraram na cidade da minha mãe, uma cidade chamada Vyshkov, a mesma cidade de um jovem, bem jovem, mas que era mais velho do que minha mãe na época, e que minha mãe, obviamente, nem conheceu, que é o Mordechai Anilevich, que foi um dos líderes do levante do gueto de Varsóvia, né? Nessa pequena cidade, que eu visitei há poucos anos, continua sendo uma cidade muito pequena, nessa pequena cidade os nazistas entraram e um oficial chegou aos berros na cidade dizendo que tinham matado um oficial alemão nas proximidades e que todos eles ali iam pagar muito caro. E essa história minha mãe me contou, ela viu isso, acho que todos aqui devem ter visto em algum documentário da Segunda Guerra Mundial uma cena parecida, que enfileiraram dezenas de homens para que cavassem uma cova comum, né, uma cova grande ali, foram metralhados e enterrados nessa cova, né, os homens que os alemães tiraram de dentro das casas, todos judeus adultos. São duas, também uma cena dramática, mas o que tem de bacana, que eu me emocionei tanto que eu quase não conto, é que uma vizinha polonesa se acercou da minha mãe e entregou para ela umas batatas cozidas. E, nesse momento, então, a minha mãe, que estava sempre muito aborrecida porque não conseguiu costurar o fundo dos bolsos do casaco dela, ela colocou as batatas ali, elas caíram dentro do forro e, portanto, ela conseguiu passar na revista que os alemães fizeram, e ela e a mãe dela e a irmã dela
conseguiram viver uns 2 dias com essas batatas. Então, são histórias, eu digo, complementares, né? A tragédia e a solidariedade, né? E que, enfim, eu conto com mais detalhes e mais, de uma forma mais literária, vamos dizer, né, no livro, mas eu vou colocar só isso, né, que é uma parte grande que eu escrevo até 77, quando eu conheci o Lula. Então, a minha infância, minha adolescência, minha militância inicial, tudo isso antes de eu conhecer o Lula. Então, é importante isso para mim, por quê? Porque imagina sair um livro sobre o Lula, assim, a autora Clarante, quem, né? Aí eu resolvi contar quem eu sou desde que eu nasci, e desde que meus pais nasceram, né? Para dar vamos dizer, o meu perfil é, emocional, o meu perfil militante, o meu perfil de adesão às causas que eu aderia e às batalhas que eu me propus a participar. Bom, então, vamos lá. Agora vem as 4 décadas, né? O livro, eu vou ler rapidamente, depois eu vou falar de cada um, né? Tem uma introdução, que é o dia em que me tornei assessora do presidente da República, uma introdução muito rápida. A primeira parte, brasileira de coração, Eugênio, só para esclarecer a história, é porque a lei proíbe discriminar como fala, naturalizados. Então, eu sou brasileira, só tem 3 restrições: não posso ser presidenta da República e presidenta dos cargos que levam à presidência, como STF, Congresso, tal, e não posso ser diplomata. O resto, somos todos iguais brasileiros, menos esses itens, né? Eu fico brava quando falam que eu não sou brasileira, porque eu jurei bandeira, e muita gente que eu conheço não teve que jurar bandeira. Eu jurei bandeira para poder ser considerada brasileira, né? Aí começa a parte 2, que eu chamo de criação e recriação de raízes, que se concentra na década de 70, principalmente meados a final dos anos 70. E por que criação e recriação? Porque é um momento onde o movimento, os movimentos sociais e por exemplo, a UNE, ela começa a se reorganizar em 75, 74, 75, começa o movimento de recriação das organizações dos estudantes, né? A UNE dos indígenas, ela começa a se criar, que só tinha uma articulação geral, e no final dos anos 70, começo dos anos 80, é criada a União das Nações Indígenas. Nasce o movimento contra a caristia, nasce o Comitê Brasileiro pela Anistia, nasce o Movimento Negro Unificado, em 78, aquele ato maravilhoso na frente do Teatro Municipal, e nasce o movimento em defesa dos direitos dos homossexuais, e o MST também é 81, mas no mesmo embalo, né? Então, eu caracterizo esse período como um período essencial, um período em que digamos, não vou dizer ruir, que é muito forte, mas começa a ter alguma balançada na ditadura, né? Porque são os anos 70 que, com movimentações de todo lado, termina a década de 70 com a mudança da lei eleitoral, que permite a criação, finalmente, de partidos políticos, para além do Arena e do MDB, isso foi em 79, né? E depois, nos anos, isso na década de 70. Então, nesse período, eu faço uma pincelada, como eu estou fazendo agora, mas eu
me concentro no movimento sindical e me concentro em São Bernardo do Campo, no movimento dos metalúrgicos, exatamente porque há uma alteração profunda a partir das greves, da criação das comissões de fábrica, a posse do Lula, que em 75 ele declara que o sindicato tem que estar nas portas de fábrica e não esperar que os trabalhadores vão para o sindicato, né? A greve da Scania, que ela ganha, é vitoriosa num acordo, mas ela tem que recuar porque os empresários voltam atrás com o acordo, e portanto, instantaneamente é uma derrota, mas logo em seguida a Volks entra em greve, a Ford entra em greve e outras grandes fábricas entram em greve, então acaba tendo um acordo coletivo, e que a Scania, que tinha começado o movimento, acaba sendo beneficiada também, porque o acordo foi um acordo coletivo, que é uma grande conquista. Bom, aí eu trabalho assim profundamente ou detalhadamente, vamos dizer, todo o período que antecedeu a construção da CUT, porque, na verdade, o que eu digo? Desde o começo do século XX, os trabalhadores brasileiros fizeram muitos esforços para construir uma central sindical, e poucos vingaram, e os que vingaram muito pouco, ou por pouco tempo, né? Então, os anos 70, essa grande mobilização operária dos anos 70 é o motor principal que permitiu a criação da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que é a CONCLAT de 81, né? Ainda não é o Congresso da CUT, e, em 83, a criação da CUT. Eu descrevo esse período com muitos detalhes, detalhes principalmente das tensões que ocorriam no movimento sindical, porque o Partido Comunista do Brasil, o MR8 e outros grupos se uniram aos pelegos, se uniram aos dirigentes sindicais não combativos e não mobilizadores, e emperraram, né, se dependesse deles, para tentar lembrar um pouco, a CUT foi criada em 83, mas foi metade do movimento sindical que bancou a CUT, a outra metade tentou impedir, até que, no final, esse bloco, ao qual eu fazia parte também, ele decide que não vai esperar mais, porque sistematicamente, eram colocados assim, pretextos para não construir a central. E tem um episódio interessante, eu entrevistei o Hugo Pérez era o sindicalista quer dizer, na época era um sindicalista dos eletricitários, e ele era do tipo terceira via, né? Ele, fazendo uma brincadeira com o dia de hoje, ele nem cá nem lá, tinha um pequeno grupo que se movia tentando apaziguar tudo, e quanto mais tentava apaziguar tudo, nada nascia, né? Então, finalmente, o grupo que se autodenominou de autênticos e outros nomes parecidos aí, decide fundar a CUT, e com a ajuda do PT, porque o Olívio Dutra, que é secretário sindical do Partido dos Trabalhadores, ele manda um telegrama para todos os militantes sindicais para garantir que, se depender de nós, vai ter congresso e vai ter uma central sindical, né? Agora, o interessante, por que eu falei do Hugo Pérez? Porque ele me relata, né, que nos anos 77, em 77, teve um congresso CONCLAP, Conferência das Classes Produtoras, e que o governo deu todo o apoio à CONCLAP, né? O governo deu todo o apoio para essa CONCLAP, e aí os trabalhadores
essas lideranças sindicais mais combativas chegaram à conclusão que também tem direito, então foi levado para o... No Não, livro não, você fala Geisel. do Geisel. é o Geisel. Geisel, é o Geisel, 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 é o Geisel. Geisel, é o Geisel. Então, aí foi levado para o Geisel o seguinte, olha, se os empresários podem fazer uma conclave, nós também queremos fazer uma conclave, com T no final. E isso sai no jornal, isso vira um tema, vira um assunto, e que começa, então, a ser formada uma comissão para preparar a conclave, são articulados os sindicatos, quando finalmente, em 81, na Praia Grande, com 5.000 participantes, né, é realizada a primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. Então, como eu disse, para mim esse período ele é um período chave. Ele é um período chave que, inclusive, se a gente olhar de hoje para trás, também vê que ele é determinante para aquele momento em que o Brasil inteiro, de alguma maneira, se mobilizava contra a carestia, pela anistia, por direitos aqui, direitos acolá. A força maior naquele momento era a força operária, e principalmente metalúrgicos, mas também petroleiros, mas também trabalhadores bancários. E então essa força é que lidera, né, aquele momento, e vai se constituir também na força que cria o Partido dos Trabalhadores. Também, não sei, eu conto em detalhes, aí não vou falar muito agora, depois talvez nas perguntas eu possa desenvolver, que eu fico muito entusiasmada, que foi um momento muito especial. Bom, daí eu passo pelo criação e recriação de raízes, vou para resgates e saltos da democracia. O que é isso? É a campanha das diretas, né? São já eleições com os novos partidos, né? E obviamente, os primeiros governos, né? Que nos anos 80, 82, a primeira eleição com os novos partidos, e o PT elege duas prefeituras, que é Diadema, em São Paulo, e Santa Quitéria, no Maranhão. O cidadão que ganhou no Maranhão, no dia seguinte à posse, ele sai do PT. Então, o PT ficou com um prefeito de 82 até 88. Vocês devem lembrar também que as eleições municipais foram adiadas e foi prorrogado o mandato dos prefeitos para separar as eleições de governador das eleições estaduais das municipais, né? Então, é um momento muito especial, onde a gente PT tem uma prefeitura e faz sucesso, né? Tinha uma brincadeira lá no ABC que diziam que se o PT colocasse um poste para disputar as eleições em Diadema, ele ganharia. E realmente foram pouquíssimas as eleições que o PT não ganhou até hoje, né? Já lá se vão 40 anos, né? Diadema que eu estou falando. Bom, então eu relato, né, nessa década de 80, essas mudanças, não só para o PT, mas o papel que o PT tinha nisso tudo, e o Lula, logicamente, sempre colocando o que o Lula estava fazendo nesse momento. Sementes para um Bom Governo é a década de 90, e quando eu falo década de 70, 80, 90, é assim, né? Aproximadamente, como eu falei, o MST, por exemplo, é criado em 81, mas eu coloquei ele no bloco da década de 70, que é mais pertinente. Então, Sementes para um Bom Governo, aí dá uma mudada, que eu foco a atividade do Lula como incentivador da produção intelectual, da produção de projetos, de programas, quando ele ainda em 89, não, porque já é 90,
quando o Collor ganha, o Lula propõe a formação de um governo paralelo, que eu acho que, obviamente, não correspondia exatamente ao que seria o shadow cabinet no Reino Unido e em outros países, porque nós não temos parlamentarismo, mas ele propõe a formação de um núcleo onde seriam, entre aspas, aí, vigiadas, uma espécie de observatório das políticas do Collor e a produção de alternativas. Então, já lá, no governo paralelo, já é feito o primeiro Programa Nacional de Segurança Alimentar, que nós estamos em 1990, eu estou falando 91, 90, 91, quando foi feito sob a coordenação do pai do Graziano, que é o Zé Gomes, que tinha sido presidente do INCRA no governo do Sarney, e que aí, quando o Collor cai, eu agora estou com aquela síndrome, né? Como é que chama o vice do Collor, que virou presidente? Ajuda aí, gente. Itamar. Itamar, muito obrigada. Então, o Itamar implementa o Plano Nacional de Segurança Alimentar, o Lula leva para ele essa proposta, é interessante, um ato que tem em Minas Gerais, tal, o Lula leva a proposta para ele, e ele nomeia o Betinho para coordenar a mobilização contra a fome, e o Dom Mauro Morelli, que é o bispo de Caxias, para coordenar a elaboração das propostas estruturais. Então, a campanha contra a fome ela tinha dois caminhos, né? Um que era mais de mobilização e de arrecadação de recursos para ajudar quem tem fome, como dizia o Betinho insistentemente, quem tem fome tem pressa, né? Então, era o mote dessa parte do Plano Nacional de Segurança Alimentar, e o Dom Mauro, que coordenava a elaboração dos projetos. O que tem de interessante aí, por que eu estou contando? Porque o Itamar ele queria que o Lula coordenasse, porque, afinal, o programa foi levado pelo Lula para ele, foi elaborado sob impulso do Lula. E o Lula falou para o Itamar, olha, se eu coordenar, vai ficar marcado como sendo partidário. Então, é o Lula que propõe ao Itamar que entregue a coordenação desse programa, tanto ao Betinho, que já é identificado com a luta contra a fome, contra a pobreza, como a Dom Mauro, que tinha uma atuação em Caxias, que era realmente vinculada ou desenvolvida nos nichos de maior pobreza, né? E ali também foram feitos muitos outros projetos, eu conto no livro, não vou gastar mais tempo aqui, mas eu chamo de Sementes para um Bom Governo, porque talvez seja um dos poucos partidos que tem uma continuidade de preparação de seus quadros atuais, futuros e anteriores, né, em termos de projetos e programas, né? Bom, finalmente, entrando no século XXI, eu faço quase uma brincadeira, eu falo que o assunto, entrando no século XXI, era o bug do milênio, né? Aquele temor de que os computadores se atrapalhassem, não conseguissem fazer a leitura correta do ano e que a gente ficasse 100 anos para trás por causa desse temor. Aí eu digo assim, na verdade, não existia assim explicitamente o bug do Lula, mas já começam a se articular a partir de temores, a partir de calúnias também, de que o Lula, aquelas coisas que o Lula vai fechar as igrejas, que o Lula vai alimentar as ocupações de terras, e lembra, tinha até o eixo do mal, que seria Lula, Fidel e Chaves, seria o tal do eixo do mal, que iam acabar com o Brasil e com a América Latina, né? Então, esse é o período do entrando no século XXI,
o início da preparação dos programas de governo e, finalmente, o governo Lula, que aí eu organizo... eu pastei muito, porque tem tanta coisa, gente, mas tanta coisa que eu não sabia o que fazer. Aliás, desde o começo, né, porque a trajetória e a rota do Lula é uma rota tão diversa e tão recheada de pessoas, de fatos, de episódios, né, que eu mal contei aqui, nem enfim, a parte deles, né, que é difícil selecionar. Então, eu fiz uma seleção aproximada, e deixo para vocês perguntarem especificamente o que acharem mais conveniente. Por fim, a parte 7, eu chamei de Glória, Asfixia e Prisão. Glória, porque, gente, foi demais aquilo, né? O Lula acabar o governo com 87% de aprovação, de ótimo e bom, e o governo com 83%, a gente volta de Brasília para cá, e eu tive que... Eu nunca quis fazer a agenda do Lula, e finalmente, na volta de Brasília, eu acabei assumindo a elaboração da agenda dele. E aí eu não dava conta, porque eu já saí de Brasília com uma pilha de papel, que eram os convites que mandaram para o Lula, ainda presidente, pedindo para ele que, quando ele saísse da presidência, ele fosse para tal lugar, fosse receber tal prêmio, fosse receber tal título honoris causa, que já era uma lista de mais de 40 que já estavam ali, porque o Lula decidiu que ele não receberia nenhum título honoris causa durante o mandato. Porque já que falaram que ele era analfabeto, que ele não sabe governar, não sei o quê, então ele falou, só vou receber depois que acabar o governo, né? E aí começou essa maratona de títulos honoris causa, convites para palestras. O mundo inteiro queria que Lula explicasse como é que ele fez para acabar com a fome. O mundo inteiro queria saber como é que o Lula fez para reduzir a pobreza. Era o tema que qualquer instituição que convidasse ele para a palestra queria que ele fale disso. Era isso, o troféu dele era esse. Era o que ele conseguiu fazer para a erradicação da fome, para a redução da pobreza e a criação de empregos. Bom, isso foi o período de glória. A asfixia começa em 2014, quando o Ministério Público põe em questão a veracidade ou a legitimidade ou sei lá, a legalidade das palestras que o Lula fez, o que é um absurdo. Eu falo, eu que fiz a agenda, eu sei, todas as palestras eram localizáveis, tem fotos, tem reportagens, tem coisas nos jornais de todo mundo, mas resolveram fazer uma espécie já de fake news, né, falando que elas eram apenas um duto para passar propina, né? As coisas começaram a ficar mais difíceis aos poucos, né? Os anos foram se passando. Quando a Lava Jato decidiu inserir Lula numa moldura de chefe de uma organização criminosa, muitas pessoas que se aproximavam da gente começaram a se afastar, doadores também, que a gente vivia de doações, vários doadores se afastaram, ou seja, deixaram de doar, e o tempo do Lula começou a ter que ser gasto fundamentalmente na conversa e preparação com os advogados, né? E os nossos companheiros e companheiras da comunicação tinham que gastar seu tempo respondendo para a imprensa perguntas pautadas pela Lava Jato, né? Então, simplesmente, o ritmo do Instituto mudou completamente, ficou, obviamente, mais lento e mais difícil e com menos recursos, né? E aí, depois, no meio disso, a Dilma foi cassada, e depois o Lula é preso,
e aí eu achei que eu tinha que parar de escrever, já está bom demais chegar até a prisão. E então eu parei aí, parei na prisão, eu só me encontrei com Lula uma vez, enquanto ele estava preso, foi no dia do velório do netinho dele, né? E que é uma das coisas mais duras que eu tive que escrever, mas eu achei que eu tinha que escrever, e está lá, pouco, um texto pequeno, mas que eu falo desse encontro, o único encontro que nós tivemos durante a prisão. E as minhas idas para vigília ali, que eu fui 3 vezes, também é um capítulo muito curto, essa parte é muito curta, e depois os agradecimentos e um cadernaço de fotos, sou muito grata, trocentos fotógrafos que ajudaram, principalmente o Stucker, a Vera Ursis, e outros fotógrafos em menor quantidade, mas com a mesma solidariedade, vontade, nos cederam praticamente todas as fotos que eu pedi. E, finalmente, obrigada para vocês que me escutaram até agora, e vamos às perguntas e respostas. O seu livro é muito tocante para mim. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não consegui ler todas as partes, mas eu li bastante coisa, gostei muito, concordo com a observação que foi feita, de que o livro é uma leitura agradável, avança muito bem e traz muita informação muito legal. Eu vou explorar na minha pergunta uma coisa que eu também percebi na resenha do Mário Sérgio. Você não fala tanto da experiência trotskista. Você fala de quando o Glauco começa a cooptar você, é muito legal. Você diz que ele é um Obelix e que tem um sobrenome que rima com Obelix, que é o Glauco Arbix. É muito bacana. Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, sobre o trotskismo. Antes de conhecer o trotskismo, você também lembra de uma coisa que te marcou quando alguém te disse que no Partidão havia uma proibição estatutária ou regimental de que as pessoas não podiam ter relações pessoais com trotskistas. E esse sentimento de defesa da democracia, defesa da liberdade, é um pilar dominante na sua formação. Agora, na verdade, a construção do PT sempre trouxe uma crítica a um modelo de centralismo democrático muito autoritário, vindo do stalinismo, né, das raízes do stalinismo. E foi interessante agora, na entrevista que o Lula deu no Jornal Nacional, que eu pessoalmente considero a melhor entrevista dele que eu já ouvi. Ele se saiu muito bem, dominou a cena, enfim. Ele faz uma crítica direta à China e uma crítica direta ao Partido Comunista de Cuba. Ele diz, o único lugar em que não há polarização é na China ou então no Partido Comunista de Cuba. Ele situa isso um pouco no passado. Raramente essa crítica ou essa visão crítica aparece na fala do Lula. Ele tem sido econômico nessa matéria, raramente. Existe uma elegância, algo assim. Mas o fato é que a crítica do stalinismo é fundamental na construção do PT. Isso tem a ver com várias contribuições do Trotsky, tem notas do Trotsky, acho que nas questões do modo de vida ou em outros livros, em que ele diz que a liberdade de imprensa é inegociável. Depois também, quando ele vai
já no México, ele tem algumas conversas com surrealistas, com André Breton, e é interessante ver que na Constituição da FIARE, a Federação Independente dos Artistas Revolucionários, acho que alguma Federação Internacional dos Artistas Revolucionários, não lembro o que queria dizer exatamente, mas as posições do Trotsky normalmente eram mais à esquerda que as posições do Breton. Esse compromisso com uma liberdade radical. A ideia de que a arte não deve ser um suporte para a propaganda política, não deve estar subordinada a teses partidárias ou programáticas, também é outra contribuição importante desse período. Enfim, eu estou falando aqui algumas coisas da cultura, mas a cultura é uma questão sensível para você, e você é sensível aos temas da cultura. Eu queria te fazer essa pergunta. Como você identifica conexões entre a sua formação trotskista e algumas direções ou tentativas no PT, na CUT, e mesmo ao longo da sua experiência política? Você é uma trotskista? Primeiro, eu penso até refletir sobre o artigo do Mário Sérgio, que ele diz que é uma pena que eu não falo mais da USI, e eu acho que essa opinião que eu respeito, ela vem, como outras também que eu já ouvi, de um olhar de quem não está militando, e eu nunca parei de militar. Eu posso não estar numa organização trotskista ou num partido, seja onde for, mas eu sou militante, inclusive hoje. Esse livro é um livro que é minha obra militante, né? Então, eu acho que quando o que eu vivi, eu falo no livro o que eu penso acho que 13 anos que eu militei na USI, e que eu não me arrependo de ter sido, não me arrependo de não ser mais, entende? Quer dizer, é um período importante onde eu me formei e onde eu aprendi muita coisa, inclusive a capacidade de viver entre opiniões diferentes. Tudo isso está no livro, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que, para te responder, eu não sei se eu sou trotskista, porque eu não sei se ser... porque quando a gente milita, não é uma questão de opção por um estilo ou por um veio científico, entende? É o que você sente que merece que teu tempo e tua energia sejam gastos nessa batalha, essa batalha. E, no caso específico do PT e do trotskismo e PT, para mim, o momento mais revelador das tensões são anos que você deve se lembrar, em que a polêmica, se nós queremos um partido de quadros, um partido de massas, esteve muito presente. E eu acredito que o que me posicionou mais próxima, inclusive, do Lula, e por que ele também tinha uma espécie de compreensão diferenciada, vamos dizer, da nossa atuação, a atuação dos trotskistas naquela época, é porque a gente defendia com unhas e dentes o partido de massa, que não eram todas as organizações antigamente clandestinas que defendiam. Então, eu diria assim, olha, é uma reflexão minha, essa foi a expressão
na, na história do PT, da relação entre o trotskismo e o Partido dos Trabalhadores, ou seja, a defesa do partido de massas. Então, não é qualquer coisa isso, porque o PT está fazendo 42 anos, fez 42 anos, ano que vem vai fazer 43 anos, num país que quase nenhum partido continuou, sobreviveu com o mesmo pensamento, com a mesma linha. Então, e com muitos erros e acertos e não sei o que, isso não precisamos colocar toda hora, porque é o óbvio. Então, eu acho que é isso. Agora, eu gosto do pouco que eu li, do pouco que eu estudei do trotskismo, eu gosto. Eu gosto muito. Você citou questões da vida cotidiana, ele fala até de cinema. Agora, no final, ele dá uma avacalhada, porque ele fala que o cinema pode servir para difundir as ideias bolcheviques e não sei o que e tal, então já fica meio instrumental, né? Mas aquele livrinho das questões da vida cotidiana é maravilhoso. O cara fala dos burocratas, dos funcionários que não têm sensibilidade para entender o que foi a revolução. São reflexões que precisava fazer mais aqui agora também. Estou convencido que o Lula é o maior político da história republicana do Brasil. Ele é de longe à frente de qualquer outro nome, mesmo Getúlio Vargas. Acho que o Lula tem uma capacidade incrível de mobilizar, e ele reúne algumas peculiaridades que acho que nenhum político vai ser capaz de reunir no futuro, né? Eu diria que o Lula ele explicita a radicalidade necessária para o enfrentamento dos dramas da sociedade. Essa radicalidade é muito bem colocada por ele, mas, ao mesmo tempo, não existe nenhum outro político no Brasil que seja agregador e conciliador. Parece contraditório, né? Radicalidade com conciliação e agregação. E o Lula é o único político que consegue reunir esses predicados, né? E aí fica a minha dúvida, a minha pergunta, quer dizer, eu não consigo ver futuro pós-Lula, quer dizer, eu acho que, é claro que é possível nós fazermos muitas previsões a esse respeito, mas eu tenho muita preocupação, quer dizer, agora eu estou muito entusiasmado com a perspectiva da vitória na eleição, né? Eu acho que vai ser excelente, vai ser importante, né, a gente virar essa página, mas, ao mesmo tempo, olhando para o médio e longo prazo, eu queria que você refletisse conosco como é que você vê o futuro pós-Lula, o futuro do PT, o futuro da esquerda pós-Lula. Claro que tem nomes muito interessantes que emergem, tem o Boulos, tem alguns outros nomes, né? Mas eu queria te perguntar sobre isso, o futuro do PT pós-Lula e também o futuro da agenda da esquerda. Quer dizer, a agenda da esquerda teve muitas características fundamentais, marcadas e datadas historicamente, mas agora abrem-se em outras agendas, né? Tem a questão ambiental, que, na minha visão, ainda não está suficientemente tratada pela esquerda no Brasil, mesmo pelo Lula. A questão de gênero, em suma, tantas novas questões que ainda eu acho que a esquerda não trata. Então, queria a sua reflexão sobre o futuro da esquerda e o futuro pós-Lula. Obrigado, Clara. Eu nem sei o que te dizer, sabe por quê? Porque nós estamos, nos últimos 365 dias, ou algo semelhante, 400, 500 dias, aconteceram tantas coisas no Brasil que acho que nenhum de nós percebia que poderíamos chegar nesse ponto agora, com esse desenho de perspectivas de voto e possibilidades, que espero que se confirmem, né, do Lula vencer. Então, eu estou quase na linha do uma coisa por vez, Otávio, uma coisa por vez. Depois dos 70, eu cheguei à conclusão que é tudo uma coisa por vez, porque, olha,
nós vamos vencer essa batalha agora, vai ser determinante do que dá para pensar para depois. Já está sendo determinante esse debate todo, porque ontem mesmo eu fui numa atividade, o pessoal que me convidou, me deram carona, foi no ABC, e eles falaram, pô, Clara, mas será que precisava mesmo do Alckmin e tal, não sei o quê? Aí fizemos um papo bem legal, e o pessoal acabou, assim, percebendo, né, que quando a gente quer derrotar, né, o pior elemento que está na nossa frente, a maior pedra no nosso caminho, então eu diria o seguinte, que se a gente não tirar essa pedra do caminho, acho que não dá nem para falar de futuro do Brasil, não dá para falar de futuro da esquerda. Então, eu acho que uma coisa muito importante aconteceu nesses últimos meses, que foi conseguir construir esse arco de alianças que pode levar à vitória, porque se fosse fragmentado, é quase certo que a gente não conseguiria ganhar desse ser que usa a cadeira do Planalto atualmente, cujo nome eu me recuso a pronunciar. Então, eu acho um exercício importante, mas eu sei, eu estou na República do Amanhã, mas eu estou precisando me livrar desse hoje, eu estou precisando chutar o balde, estou precisando que a gente saia pule essa cerca, caia fora desse momento de asfixia, de sufoco que nós estamos colocados. O povo brasileiro, as ruas, a pobreza, a miséria, a fome. Para mim, se a gente conseguir vencer, o futuro está abrindo as portas, né? Senão, acho que nós vamos estar tendo assim um abismo pela frente, porque tudo bem, dá para superar, mas eu volto a dizer o que me levou a escrever esse livro: escombros, mortes, assassinatos, campo de concentração, tudo isso faz parte da minha memória totalmente, e tudo que eu estou fazendo é para garantir que a gente não tenha que enfrentar isso, né? Então, eu tenho dificuldade de te responder, porque eu tenho dificuldade de fazer essa reflexão enquanto a gente não chega no dia 2 de outubro, entende? E a esquerda, eu acho que eu fico um pouco impaciente com a esquerda, sabe? O que é a esquerda, né? Eu acho que é um bom papo, né? O que exatamente é a esquerda? Então, muitas vezes a gente toma porrada da direita porque a esquerda, ou seja, um cara de esquerda fez não sei o quê, falou não sei o quê, e aí todo mundo tem que apanhar e vice-versa. Então, acho que a gente precisa precisar melhor nossos alvos, nossa linguagem, e insisto, vamos chegar no dia 2 de outubro com festa, gente, com festa. Eu acho que é isso. E prometo para você que dia 3 de outubro eu falaria bem diferente. Mas o que eu entendi seu desafio pessoal aí, que é nosso também, no fundo, né? Mas essa especulação também sobre a agenda, esquece o futuro pós-Lula, tá? Agenda, você acha que está faltando alguma coisa ainda na agenda da esquerda em relação a novos temas, temas que já estão conosco há tantos anos, mas que aparecem com maior impacto agora? É só essa especulação. Tudo bem, eu acho que a gente não tem que fazer réplica, tréplica, tal, mas eu acho que os grupos que estão trabalhando com Lula para o programa de governo têm esses temas todos na agenda. Tem a questão do meio ambiente está posta, o Lula tem falado de uma forma muito... né, o Nabil fazendo assim, porque faz parte dos grupos, né, está concordando. Então, as questões são postas, o que não faz elas ficarem mais fáceis, né? O fato de estar posta, o fato de ter gente refletindo, né, mesmo
eu falei aqui do Nabil, a gente não pode olhar na cidade, a gente não pode olhar para nada e nem mesmo para a cidade, porque agora o carimbo da especulação imobiliária ficou tão forte com esses prédios todos, com a negação do espaço público, do espaço de convivência. Eu acho que esses temas todos estão postos nos debates e estão postos no discurso do Lula também, no que eu tenho visto. Minha pergunta é um pouquinho para quem da do Otávio. Né? O Otávio está falando depois, o pós. Eu queria perguntar do Lula hoje. Né? Eu queria que você falasse, refletisse um pouco. Né? O Lula de hoje, o que ele é diferente do Lula de 20 anos atrás, quando a gente estava lá fazendo o projeto Moradia, programa de governo de 2002. Né? Você falou agora há pouco dos temas novos, né? Eu acho que o Lula está muito mais atento aos temas novos do que estava naquela época, questão ambiental. Mas lembrando que a questão ambiental, viu, Otávio, o governo Lula foi o governo que mais avançou na questão ambiental no Brasil. O desmatamento da Amazônia, né, caiu violentamente durante o governo Lula e Dilma, né? Obviamente isso tem a ver também com a Marina, que está se reencontrando também de alguma maneira, né? Está voltando, né? Está próxima desse campo da esquerda, acho que faz parte dessa discussão de um arco mais amplo. Mas então, claro, o que eu queria perguntar era isso: o que o Lula de hoje, no que ele é diferente de hoje do Lula de 20 anos atrás e do Lula de 40 anos atrás? O pensamento do Lula, né? Eu concordo com o Eugênio, acho que a entrevista dele de ontem, né? Foi incrível, né? Mas eu tenho ouvido o Lula em vários eventos e ele hoje, quer dizer, ele continua com a mesma inteligência, mas eu acho que ele trata dos temas de uma maneira um pouco diferente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o Lula de 40 anos atrás, quando estava formando a CUT, né? Formando o PT, o Lula às vésperas de assumir a presidência em 2002, e o Lula agora, esperamos todos nós aqui, né, na perspectiva de assumir novamente a presidência. Eu acho que, no geral, tem uma diferença essencial, que o Lula de hoje passou por dois processos. Bom, você colocou os anos 70, então talvez três processos extremamente fortes que marcaram ele, que deram a ele um novo conjunto, né, de referências, de experiências, né? Então, a primeira, para além da experiência sindical, a primeira é a Caravana da Cidadania, né, dos anos 90, quando eu digo que ele, na caravana, ele vai encontrar os lugares de onde os companheiros metalúrgicos de São Bernardo vieram, de onde eles vieram, né? De todos os lugares do Brasil, principalmente Nordeste, Minas, né? Mas ele vai conhecer essa realidade e ele mesmo caracteriza a caravana como as primeiras caravanas, né? Não as mais recentes, que são boas, tal, mas não têm o mesmo significado. As primeiras caravanas são o momento em que ele entra em contato com o Brasil, né? O Brasil extensão, o Brasil população, o Brasil problemas, o Brasil, enfim, desafios e tragédias, né? O segundo momento que eu colocaria, né, ele foi presidente por 2 mandatos, né? Ser presidente do Brasil por 2 mandatos, do jeito que ele foi, erradicar a fome, reduzir a pobreza, aumentar violentamente os empregos, realizar, como eu falei, as 500 mil coisas aí que eu tive dificuldade de selecionar para colocar no livro, e principalmente ter dado aos brasileiros e brasileiras um horizonte de dignidade, de autoestima, de respeito, enfim, de condição de vida, acho que
não é fácil ter uma experiência dessa de 2 governos, né? 8 anos de trabalho, você, como ele diz, cuidando do país, cuidando das pessoas, né? Num país diverso, extenso, grande como o de hoje, e mais a experiência internacional dele, né? E, por fim, a prisão. Então, eu acho que são 4 momentos muito fortes, né? Indo de hoje para trás, a prisão, o governo, as caravanas e a experiência sindical dele. E podemos acrescentar essa esplendorosa experiência de ser a referência para uma articulação como está sendo feita agora para tentar derrubar o Bolsonaro. Pré aos 40 anos, a sua vida, eu fiquei muito mais fascinado, sabe? Ver a constituição de uma intelectual orgânica. Talvez você seja uma das pessoas que mais expressam esse conceito gramsciano, né? De uma verdadeira intelectual orgânica, a vida toda, coerente com isso. Inclusive, esse livro faz parte, como você já disse, dessa militância intensa, sempre do lado que eu compartilho. E, nesse sentido, também, outra coisa que eu achei fascinante, eu tinha visto biografias de amigos meus da geração anterior, dos anos 60, da luta armada. E você exatamente expressa a minha geração, que fez o curso universitário a partir de 71, da fase da luta pela democracia, eleições em 1974, quer dizer, uma reviravolta no pensamento em relação à geração anterior, com valorização da democracia. Isso, então, eu também fiquei fascinado e acompanhando tudo. E aí, depois, trajetórias paralelas, eu morando em outro lugar, mas é muito interessante ver, né? A tua vida, eu achei fascinante. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta simples, mas talvez exija uma certa reflexão de maior tempo. Já me fizeram, em certa ocasião, no concurso para professor titular, a pergunta é o seguinte: o que você, a chamada com a fácil sabedoria de hoje, exposto após os fatos, a posterior, você faria alguma coisa diferente na sua vida? Eu não fumaria, de jeito nenhum, porque eu pago um preço muito alto por ter fumado, tenho enfisema no pulmão, parei de fumar há 24 anos e se eu fizer uma chapa do pulmão hoje, ela é igual a 24 anos atrás, quer dizer, não piorou, mas também não melhora. Então, eu não fico militando contra o tabagismo, mas se alguém me perguntar, vou dizer, não fume jamais, porque é uma merda, é um horror, e eu tenho... Você fica com uma rotina diferente, com obrigatoriedade de aspirar um remédio todos os dias, tal, é muito ruim. Então, fumar, eu não fumaria, né? Isso é talvez o mais importante das coisas. De resto, meu caro, eu faria tudo de novo e melhor, ia procurar melhorar. Tem hora que eu olhei assim e falei, pô, eu poderia ter feito melhor, podia ter namorado mais, podia ter feito, sei lá, tanta coisa aí nesse caminho, mas não me arrependo de nada, só de ter fumado. Eu me identifico muito com o Otávio, com o que ele disse também. Acho que não há nenhum paralelo na política, quando a gente pensa na figura do Lula, e exatamente pelas razões mencionadas pelo Otávio, como é que ele consegue compatibilizar essa sensibilidade extraordinária, abertura para a negociação. Sem essas virtudes não teria sido possível esse arco de alianças e, portanto, esse potencial de vitória não se teria dado nessa magnitude, não é? E, por outro lado, a manutenção de compromissos fundamentais e a radicalidade, foi a palavra perfeita usada pelo Otávio,
e eu tenho pensado muito sobre isso, assistindo a atos do Lula, ouvindo. Eu acho que tem muito a ver com o sentimento de urgência para as questões sociais, sabe? Você disse, Clara, mencionando o Betinho, quem tem fome tem pressa, e o Lula incorpora tanto isso na sua própria trajetória, na sua própria experiência de vida, né? Que ele pode dizer com toda a força e com toda a legitimidade. Ele fala apaixonadamente, ele fala com, e essa voz, coitada, sofrida, cada vez mais rouca e sofrida, alude à terra, à aridez, à raiz. Parece que ele traz consigo essa história toda, e essa história lá de Vidas Secas, né? Apontando para os horizontes. É extraordinário. E é lindo você ter escrito um livro oferecendo esse testemunho, se colocando na primeira pessoa. E eu ia fazer a pergunta do Nabil, exatamente a pergunta que ele fez, e, entretanto, tinha uma outra que eu não sei se você vai considerar pertinente. Naquele período da transição, formando o novo quadro democrático, eu estive numa posição oposta à sua no campo da esquerda. Eu era do Partidão, era clandestino do Partidão, e então nós tínhamos essa disputa em torno da CUT, em torno da questão sindical, etc. E, naquela ocasião, eu achava que nós os comunistas, do Partidão, etc., estávamos errados. E eu fazia a luta interna, me parecia que vocês estavam olhando para o futuro e que esse caminho do partido de massa era exatamente o que poderia abrir o universo político à participação e redefinir esse quadro da esquerda, que sempre foi elitista e autoritário, e machista, patriarcal, homofóbico e até racista, tantas vezes, por conta do nosso elitismo, né? Do nosso elitismo. De alguma forma, sim, porque a ideia de quadro, né, é uma ideia muito, muito problemática. Bom, a pergunta é a seguinte: hoje não tem mais quadro, não tem mais massa, em algum sentido, porque o mundo é o mundo interconectado das redes, com as mil mobilizações de outra natureza e manipulações. O PT foi cooptado pelas instituições, digo isso no sentido descritivo, não é uma crítica, é um processo, no sentido de que se tornou um partido crescentemente parlamentar, com menos participação, indicações e decisões por cima, como se nós tivéssemos em velhos partidos de quadro. Não existe o centralismo democrático, mas, em certa medida, existe, sim. E até, graças aos céus e aos deuses todos, porque isso garantiu que um pouco de sensibilidade, né, realista se impusesse, que a liderança do Lula garantisse que não haveria maluquices que nos dispersariam e que implodiriam tudo isso. Ainda bem, mas é fato. Agora, como recolocar essa questão que sempre foi para nós tão cara, de um partido de massa, no ambiente em que são as disputas parlamentares que contam, as disputas eleitorais. O PT tem mais chances do que qualquer outro de ir adiante, porque tem ainda, né, esses contatos privilegiados com a população. Mas para onde a gente deve ir? O que você vislumbra como possibilidade, sabe, de reconstrução partidária? Talvez até para além da própria ideia de partido. Não tem resposta ou não tem fórmula para resolver essas mutações, vamos dizer, dentro do partido e dentro do movimento. Mas eu acho que, ainda com todas as dificuldades e com todas digamos, as tendências ao controle do partido pelos parlamentares, ainda assim, o PT, mesmo assim, eu diria, ainda tem uma vida que extrapola os controles burocráticos, vamos dizer, né?
Então, eu não diria que o PT está burocratizado naquele conceito que a gente usava antes para falar do stalinismo, né? Eu diria assim que o PT passou por experiências, algumas mal vividas, né? Como exatamente não conseguir dar conta dos movimentos decorrentes da predominância de parlamentares e não só parlamentares, como também executivos, né, prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, tal, mas tem uma coisa que pulsa dentro do PT, são 1.600.000, 800.000, 700.000, depende do dia, filiados, que não é pouco, né? E que tem uma vitalidade, eles estão, eles estão no mundo real, né? Mais do que, talvez, aqueles que, eventualmente, têm hoje uma influência maior. Então, eu sempre dou como exemplo o caso dos entregadores de comida, os entregadores os motoqueiros, que nada do que o movimento sindical pensou em toda a sua história capaz de responder o que aconteceu, o que está acontecendo, né, com a emergência desse trabalho tão sofrido, tão perigoso, inclusive, do ponto de vista até material, né, deles circularem pelas ruas assim, com uma pressão para fazer as coisas mais rápido, tudo isso. E eles começaram a se criar uma organização. Então, estava todo mundo querendo adivinhar como vai ser, e eis que eles apareceram e falaram, é assim, entendeu? Nós estamos aqui, nós temos a nossa articulação, e deve ter seus problemas também, mas o tipo de trabalhador e trabalhadora, um dia eu vi uma entrevista com uma menina estudante de arquitetura do Rio de Janeiro, que é entregadora, né? E eu achei tão interessante, porque ela relatava, né, ela como trabalhadora, o que ela está vivendo, ela como mulher, o que ela vive numa atividade que ela tem que estar o dia inteiro na rua, né, e assim por diante. Então, eu acho que não é um caminho, obviamente, não vai ser espontâneo, não vai ser uma coisa que vai brotar do nada, mas eu acredito que o pessoal que está vivendo essas situações tá contribuindo com reflexões, às vezes até não tão conscientes, mas está contribuindo. Outro exemplo, Luiz Eduardo, que você conhece muito melhor do que eu, é a atuação da CUFA na pandemia. O que é a capacidade, isso você entende muito melhor do que eu, capacidade de um movimento social ocupar o vazio do Estado, né, numa favela, num momento tão dramático como foi o da pandemia. Isso é o que está se desenhando na sociedade, acredito eu, a partir de agora. E é aí que eu prefiro, assim, me dedicar mais a conseguir entender o que é isso, para onde vai, do que querer salvar quem já era, entendeu? Eu estou simplificando, mas é mais ou menos isso. Onde é que está o novo? Não é o que vai ser o novo. Eles estão aí, os jovens. Essa história de coletivos, tem gente que fica muito cansada, coletivo para cá, coletivo para lá. Coletivo é um negócio muito interessante, né? E que tem um correspondente para momentos como os que a gente está vivendo, de que, a rigor, com o bolsonarismo, nós estamos proibidos de ter uma vida coletiva, né? Mas pandemia com pandemônio é o que deu. Então, acho que é por aí que eu penso. Eu não sei, você não contou ainda, né? Mas é provável que tudo que fizeram para tentar, inclusive, destruir a história do nosso país, a história recente, deve ter impulsionado muito a própria redação do teu livro, né? Que eu acho, como você começa dizendo, né? Ele é fruto de ter visto muita, em todas as histórias que você teve da família, da vida, né? De muita injustiça.
Então, assim, é uma coisa muito legal. A minha pergunta, né, você já deu uma introduzida agora nessa última resposta, né, porque, assim, acho que uma das coisas importantes, né, pensando o futuro mesmo, como a gente está tentando olhar, mesmo que seja ele bem recente, o que é que a gente tem para propor, né, para propor para as pessoas, como você citou o exemplo dos motoentregadores, né, dos que fazem a logística urbana, que são as pessoas que conectam a cidade de uma certa maneira. Esse exemplo é um de, talvez, de todos, né, de como é que a gente pensa, né, o trabalho efetivamente, né, como perspectiva de uma noção, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, mas numa visão assim mais que, como você falou bem, né, chamar de esquerda é uma coisa muito aberta, não quer dizer grande coisa. Mas uma coisa que me preocupa bastante é que, assim, a própria esquerda na história comprou, né, a ideia da alienação no trabalho, né? Infelizmente, né? Você pegar o próprio Lenin, ele comprou a ideia do Fordismo, né? Que para mim é, mas assim, um processo centenário de alienação das pessoas, e a gente, por outro lado, quer que as pessoas sejam militantes, que sejam sujeitos da sua vida, que não seja uma massa amorfa, né? Então, assim, acho que assim, o que a gente pode pensar juntos, né? Porque acho que respostas não são muito simples, mas de como, por exemplo, pegar a questão dos motoentregadores, mas eu ponho isso em qualquer profissão, inclusive juízes, né? Sair desse processo alienante, né, da produtividade acima de tudo e de algo que a direita recuperou historicamente. Porque quando a direita, principalmente o neoliberalismo, começa a falar do sujeito empreendedor, que é um eufemismo enorme, né, porque na verdade estão querendo destruir os coletivos, você acaba recuperando uma coisa que é cara a todo mundo, né? Que é ser reconhecido enquanto sujeito da sua vida, do seu trabalho, da sua atividade. Então, assim, a minha pergunta assim, é uma inquietação, mais do que uma pergunta, né? Que eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Ao longo da nossa amizade. Como é que a gente consegue criar um discurso onde, por exemplo, a gente possa valorizar de fato a profissão das pessoas, o que elas fazem, e talvez sair da armadilha que sempre houve, né, da ideia de que a própria remuneração do trabalho ela depende do valor adicionado, né? O valor adicionado a quem, né? Alguns economistas falam, inclusive, do que existe de contribuição imaterial, né? Então, só para terminar, a ideia dos motoentregadores, eles conectaram a cidade na pandemia, né? E vivem essa situação precária que você falou. Então, acho que assim, tem uma coisa aí para a gente pensar junto. Tá? Você dirige o Instituto do Trabalho, né? Acho que você que vai responder essas perguntas. Não, você, evidentemente, é uma das pessoas, é um dos institutos que tem que se articular para superar para responder essa indagação. Eu, sinceramente, eu penso nisso todo dia, eu olho, penso, mas eu não sei como é que está sendo tratado. Eu sei que as centrais sindicais estão se esforçando para compreender melhor essa questão, inclusive é uma coisa muito interessante que as centrais sindicais atualmente estão se articulando para pensar, né? Então, a gente, na época que foi construída a CUT, né, como eu falei, a metade que foi a que construiu a CUT, construiu, e a outra ficou um tempo, aí começaram a ser construídas outras centrais, e que tinha uma não convivência, né, na verdade, rivalidades, né, permanentes, e neste momento, com esse sofrimento todo que está posto para a população e para os trabalhadores, eles começaram a se articular mais, até o que foi o Clemente, que foi diretor-geral do Diese, ele está assessorando as centrais sindicais que formaram um grupo de trabalho, quer dizer, de reflexão e de ação também, né?
Eu só posso ver o seguinte, que a resposta vai estar junto com os estudiosos, como é o pessoal que você compartilha, inclusive você tem relações com, com estudiosos do trabalho de outros países, né? Então, a reflexão, mais os atores e mais as organizações, né? Que são capazes de conduzir uma mobilização. Eu, sinceramente, mais do que isso, não sei falar. Eu gostaria de estar trabalhando em algum lugar assim, para poder fazer alguma reflexão um pouco mais concreta, né? Eu, como aposentada e trancada por causa da pandemia, que é só agora que eu vou procurar emprego, vou começar a trabalhar de novo, né? Porque é que nem aquela piada do Eiffel, né? Minha filha, o que você faz? Eu sou professora, e no que você trabalha? Eu passei esses anos escrevendo livro, tendo que ouvir essa pergunta com a resposta, né? Você trabalha? Estou escrevendo um livro. E eu no que você trabalha, né? Bom, aí já cansa, né? Mas eu espero poder estar num ambiente de mais gente trabalhando para poder analisar e propor, participar de uma mobilização intelectual e política, né? E de reflexão nessa questão. Agora que você terminou a escritura do livro, agora que você já consegue vê-lo como um objeto lá distante, e agora que você tem sido solicitado a falar do livro, eu imagino que a sua vida depois disso tenha sido muito ocupada, eu queria te fazer uma pergunta que pode parecer meio boa, mas eu queria saber agora, nesse momento, eu queria saber, Clara, para quem você escreveu este livro e por quê? Pessoas que já escreveram livros e que são próximas de trabalho de literatura e editorial, que a gente não escolhe quem vai ler e que são os leitores que escolhem a gente, são os leitores que definem para onde que vai o caminho do livro, né? Mas é claro que aqui nessa caixinha aqui do lado esquerdo tinha um desejo, né? E o meu desejo era, continua sendo, primeiro, de preservar, que eu falei aqui no começo do nosso encontro, preservar muito dessa história, dessa trajetória, para que não se perca, seja para quem for, porque a história, essa trajetória que eu juntei, vamos dizer, no livro, ela não está, se você quiser encontrá-la assim, inteira, você não vai achar, né? Você vai achar fragmentos com visões boas, melhores ou piores, tal, e não tem, assim, uma leitura vamos dizer, de cabo a rabo. Então, eu acho que eu posso ser lida, e ficarei muito feliz se eu for lida, por quem não conhece essa história, né? Principalmente porque não a conhece, né? Por quem fez parte dela e se lembra e gosta dela, como ontem eu fui numa reunião da Associação dos Metalúrgicos Aposentados de São Bernardo do Campo. Foi muito legal, inclusive, vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Ótimo. Então, eu estava ontem nessa Associação dos Metalúrgicos Aposentados, e chega um senhor que chama Gigio, é apelido, né, da época do Topo Gigio, que tinha um bar ali perto do Sindicato dos Metalúrgicos, tal, e ele falou: Clara, sabe o que é essa mesinha aí? Não sei, Gigi, o que é? Essa mesa é aqueles discursos que o Lula fazia na Vila Euclides, ele fazia em cima dessa mesa, né? E a gente, ele e mais alguém, ficavam segurando, porque o Lula ficava batendo com o pé, tal, não sei o quê, e estava um dia uma das vezes estava um dia meio chuvoso, o chão estava cedendo, ele contou um monte de histórias, eu vou subir nessa mesa, né? Eu subi, veio toda a mulherada para fazer a foto, mas foi tão legal esse momento, porque
o pessoal guarda uma mesa que tem um significado histórico, entende? Que todo mundo conhece aquelas fotos do Lula em cima de uma mesinha, né? Falando para 50 mil, 80 mil, 100 mil, né? E eu subi nessa mesinha e fiz a foto. Era só para me gabar. Já que o Luiz Henrique disse que eu sou discreta, eu resolvi ser esnobar. Onde esse livro chegar, eu vou ficar muito feliz. E aí eu vou fazer agora, nos últimos segundos, uma preleção em defesa das bibliotecas, dos pontos de leitura, dos planos, o Plano Nacional de Leitura, Literatura e Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do governo Lula foi totalmente abandonado, né? Ele existe em alguns municípios, em alguns estados, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, que a governadora é uma defensora da educação, desde que foi deputada, senadora. Então, lá tem o plano estadual do livro, da literatura, etc., etc. Eu acho que a gente tem que se esforçar, eu tenho falado, tem gente que fala, o livro é caro. Ele é menos caro do que outros livros do mesmo tamanho, né? Isso provavelmente graças à generosidade da maioria dos fotógrafos que cedeu as fotos para a gente. Eu tenho um cadernaço de fotos, mas ele está comparando, ele realmente é caro, comparando com o que está acontecendo hoje no poder aquisitivo. Então, eu tenho sugerido, gente, se junta 2 pessoas, 3, 4, comprem um livro, faz o livro circular, já aproveita depois, forma um grupinho para discutir o livro. Vamos incentivar essa questão, vamos incentivar esse tipo de dedicação para a leitura e de valorização do livro, né? Então, eu termino com isso, porque vocês todos e todas têm um trânsito muito grande, né, nessa área e podem ajudar para que isso se torne uma realidade maior. Obrigada. Eu esqueci de falar 2 coisas, que, para quem ainda não viu o livro, a capa, essa amarelinha, é do Lira Neto, que eu fico muito grata a ele por ter escrito uma coisa maravilhosa, muito, muito querida, e a orelha é da governadora Fátima Bezerra, a única mulher governadora do Brasil e que é do PT também. Então, são as minhas escolhas também, todas elas denunciam as minhas reflexões e as minhas aspirações. Obrigada e tchau.